Fala, empreendedores, compartilhar com vocês algo que aconteceu hoje aqui no escritório, né, com um cliente nosso. E isso acontece corriqueiramente, é algo que acontece também com a maioria dos empreendedores, se não todos, né? Falar um pouco sobre aquela relação de faturamento que os bancos pedem aos empresários, às empresas, né? Todo ano pede uma relação de faturamento, ou sempre que pretende aumentar limites, eles pedem uma relação de faturamento, né? E todos os gerentes, pelo menos até o momento, não encontrei um que fizesse ao contrário, mas todos os gerentes, sempre que pedem faturamento aos clientes nossos aqui, ou a qualquer empreendedor, ele tem aquela frase já, que parece que está gravado, diga o contador que pode mandar o faturamento real, ou até pode aumentar um pouco, porque essa informação fica só no banco, não vai para a Receita Federal, né? Então, assim, praticamente eles repetem isso continuamente. Então, os gerentes de banco, em sua grande maioria, têm esse discurso, né? Diga para o contador que o faturamento pode mandar o faturamento real, aumentar um pouco, porque isso não vai para a Receita Federal, tá? Então, assim, muito cuidado, você é empreendedor, você é empresário, com esse costume que tem-se, né, que os gerentes de bancos eles têm, em sua maioria, de pedir o faturamento real ou até pedir que aumentem um pouco esse faturamento, né? Primeiro, porque você deve se preocupar com isso? Primeiro, porque se você apresentar um faturamento maior do que de fato você tem, você está cometendo uma fraude, você está cometendo um crime. O gerente do banco, na sua grande maioria, então aqui a gente tem raras exceções, tá? Lógico, na grande maioria, pelo menos que eu vejo aqui diariamente aqui na Constantino Contabilidade. O gerente do banco ele quer saber se você apresenta para ele uma declaração, um faturamento, de tal forma que ele possa justificar te dar um limite de crédito maior ou te oferecer um produto do banco melhor. Então, assim, ele está interessado em ter documento de que justifique ele te dar um crédito, tá? Só que isso tem um risco muito grande, porque se você apresenta uma declaração falsa de um faturamento para ele, você está cometendo uma fraude. E o contador que assina esse tipo de documento, ele também está cometendo uma fraude, tá? E o contador, a grande maioria, e esse recado também vai para os contadores aqui, os colegas que costumam assinar faturamentos fraudulentos, achando que nunca vai dar em nada, lembre-se que o nosso Código Civil, ele é muito claro quando diz que o contador, ele pode ser responsabilizado civilmente, né? Porque ele se torna responsável solidário quando ele apresenta declarações fraudulentas ou quando há dolo, né? Então, assim, você empreendedor, fique ligado quando o gerente disser, manda o faturamento real, porque isso vai ficar só no banco. Só que ele está utilizando aquela informação como ferramenta para ele te dar mais crédito. Aí digamos que você pega um crédito no banco porque apresentou um faturamento maior, muitas vezes que você não tem esse faturamento, né? Ele libera o crédito, você não paga. Ele vai estar lá um documento assinado por você e pelo contador, né, de que você estava dizendo para ele que tinha aquele rendimento. Então, muito cuidado com isso. Não é verdade em que aquele faturamento ali você possa colocar um valor maior do que você recebe, porque de fato isso é uma fraude, algo que não acontece, tá bom? Então, esse recado aqui vai para vocês. Aconteceu hoje com um cliente nosso, um gerente de um banco, eu não vou citar o nome, né, até para evitar problemas maiores, mas o gerente de um banco mandou um áudio, mandou uma mensagem para cliente dizendo, diga lá ao contador que pode fazer um faturamento maior, pode fazer um faturamento aqui que é só para ficar no banco. Então, gente, não caiam nessa. Tem aquele ditado, né? O certo é o certo. Então, evitem um problema maior de apresentar faturamentos fraudulentos, de apresentar um faturamento que não condiz com a sua realidade, tá bom? Então, esse é o recado aqui no final do dia, agora para que fiquem ligados e que a gente consiga evitar maiores problemas, tá? E aos colegas contadores, tenham cuidado, tenham atenção nisso, porque o Código Civil estabelece a responsabilidade solidária do contador em casos que hajam dolo, tá? Ou seja, você apresentar um faturamento fraudulento, assinar um faturamento fraudulento, que não condiz com a realidade do seu cliente, é um crime. E você está sujeito às penalidades que a lei está prevista, tá legal? Valeu, pessoal, até mais.